Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para a nossa segunda parte do podcast e, como vocês sabem, no episódio passado a gente falou sobre organização de finanças. A gente ainda está nesse eixo temático. No episódio passado nós discutimos muito sobre as raízes e a causa, né, de uma má gestão financeira, desse aspecto tão intrínseco na cultura brasileira que infelizmente está ausente. E hoje vamos continuar esse bate-papo super interessante com o nosso professor João Magra, aqui do Departamento de Engenharia de Produção, e Pedro Pinheiro, especialista em investimentos, cofundador do Pax Primeiro, né? Vou pedir, por gentileza, que os dois se apresentem novamente, só para dar uma recapitulada. Por favor, João Magra. Olá pessoal, eu sou o Bernardo, eu sou o João Magra, professor do nosso Departamento de Engenharia de Produção, com foco na atuação na área de Finanças e Engenharia Econômica. Olá pessoal, meu nome é Pedro Pinheiro, sou consultor de investimentos, educador financeiro e sócio cofundador do Pax Primeiro. Ok. Tendo em vista que no episódio passado a gente focou muito nas raízes históricas desse problema de organização de finanças pessoais, hoje vamos ser um pouco mais práticos nesse sentido. Vamos tratar, por exemplo, quais são os segredos do sucesso. Sendo assim, eu queria chamar até João Magra para dar início a esse nosso bate-papo, para a gente discutir esse assunto tão importante no mundo odierno. Pedro, no episódio anterior nós discutimos muito sobre as raízes, as causas que levam a mentalidade do brasileiro, o que a gente traz de hereditariedade dos nossos pais, dos nossos avós, o contexto que nós estamos inseridos desde lá do Brasil colônia e as premissas que a gente vai trazendo hoje. Mas o nosso internauta, nesse contexto, ele queria mudar a mentalidade dele. E aí vem aquela pergunta, né? Qual é o segredo do sucesso? O que a gente precisa fazer para transpor esses paradigmas, quebrar esses paradigmas e caminhar em direção ao sucesso no que se diz respeito às finanças pessoais? Perfeito, João. O principal segredo do sucesso, existem vários segredos, tá? Para o sucesso nessa empreitada de adquirir educação financeira e começar a se organizar financeiramente. Mas o primeiro segredo para ter sucesso nessa empreitada é justamente a mudança de mentalidade. É o indivíduo ele mudar a mentalidade dele, que é algo que abordamos tanto no podcast da semana passada. Tá? Então, essa mudança de mentalidade consiste basicamente em você sair de uma mentalidade de escassez financeira e entrar numa mentalidade de abundância financeira. Então, para isso, o indivíduo ele precisa remover todas aquelas crenças limitantes acerca de dinheiro e prosperidade que abordamos no podcast passado. Tá? Crenças limitantes do tipo: o dinheiro é sujo, lave as mãos quando pegar dinheiro, dinheiro é sujo de sangue, dinheiro é pecado, ter muito dinheiro é pecado, dinheiro não traz felicidade, todo rico é avarento, é mesquinho, enfim, coisas desse tipo. Tá? Então é necessário remover essas crenças limitantes, tá? Ou como se diz comumente no jargão aí do mundo coach, né? Fazer uma reprogramação neurolinguística, né? Ele remover palavras do subconsciente dele em relação a dinheiro e prosperidade que o limitam, que trazem uma limitação, certo? E começar a cultivar crenças de abundância financeira, né? Coisas do tipo: dinheiro traz felicidade quando bem utilizado, né? Quando o indivíduo ele alcança a riqueza, ele tem capacidade para ajudar outras pessoas, o dinheiro serve para ajudar outras pessoas, certo? O dinheiro ele é um meio de desenvolvimento de uma sociedade, né? O trabalho dignifica o homem, o trabalho honesto, né?
Nem todo rico é avarento, né? Existem muitos ricos que são que não gostam de ostentar, que são mais frugais, que se utilizam da riqueza dele para realizar os sonhos dele, da família dele e também ajudar a comunidade, a sociedade em que ele vive, coisas desse tipo. Então, o primeiro passo seria esse, né? O primeiro segredo do sucesso nessa empreitada é justamente essa mudança de mentalidade. Ok? E aí passamos para o segredo seguinte, que é o indivíduo ele tem um propósito de vida. Certo? Propósito de vida se coaduna diretamente com a necessidade do indivíduo ele buscar a felicidade no trabalho, no que ele faz, né? Dele ter um propósito no trabalho que ele realiza, né? Dele fazer o que ele gosta. Obviamente que sabemos, todos nós aqui, que a grande maioria esmagadora das pessoas no mundo, né, elas precisam sobreviver, precisam pagar contas, e aí elas vão começar a trabalhar, a laborar na vida delas, numa profissão que muitas vezes não é aquela onde ele encontra um propósito de vida para ela, né? Que é uma profissão que muitas vezes não está de acordo, né, com os valores, os princípios que ela carrega desde a infância, não é verdade? Então é super normal uma pessoa, né, ela trabalhar durante uma boa parte da vida dela em algo que ela não se sente realizada. Mas isso não significa dizer que ela precisa passar a vida inteira dela, né, desde que ela começa a trabalhar até a morte, trabalhar numa profissão que a não realiza, que não a satisfaça profissionalmente e financeiramente também, por que não? Tá? Então, nesse item é importante frisar que há a possibilidade do indivíduo ele fazer uma transição de carreira, ele sair de um trabalho em que ele não se sente realizado para um trabalho que se coaduna com os princípios, os valores que ele carrega, né, e que, consequentemente, vai trazer uma realização profissional e financeira para ele. Né? E aí é onde se encontra o propósito de vida. Quando o indivíduo ele encontra o propósito de vida dele, ele consegue se desenvolver mais rapidamente na profissão, na atividade profissional que ele vai realizar, e, consequentemente, o dinheiro ele vai vir atrás, porque o dinheiro ele é consequência. Certo? Então, esse é o segundo segredo do sucesso nessa empreitada de se organizar financeiramente para realizar sonhos, encontrar um propósito de vida, fica mais fácil. Certo? E aqui é importante destacar, antes de eu passar a palavra para vocês, eu gostaria de fazer um fechamento dessa primeira parte, para destacar a diferença entre força de propósito e motivação. As pessoas, elas constantemente confundem força de propósito e motivação. Isso é um erro. Tá? Porque muitas pessoas falam, você precisa, para você ter disciplina, você precisa ter motivação. Se você não tiver motivação, você não vai conseguir ter a resiliência suficiente para fazer uma transição de carreira, para você se destacar profissionalmente, para você obter riqueza e etc. E até mesmo outros desafios, né, como cuidar da saúde, né, criar o hábito de se exercitar e por aí vai. Mas, na verdade, a motivação ela é um pouco, vamos colocar assim, utópica, um pouco de utopia, né? Porque ninguém tem motivação na vida para estudar, para trabalhar, para lidar com problemas na empresa. Ninguém tem. Nós, seres humanos, temos motivação para quê? Para satisfazer os nossos prazeres. Né?
como eu já escutei uma vez na internet, um influenciador muito relevante aí nas mídias sociais, ele falando, falando sobre esse tema, ele falou, cara, eu tenho motivação para comer pastel de queijo, um pastel e um caldo de cana, e tomar um caldo de cana, né? Eu tenho um prazer em ir no bom restaurante com a minha família, comer um bom prato, né? Eu tenho um prazer em me relacionar com a minha esposa, com o cônjuge que eu amo, com a minha esposa, com o meu esposo, né? Eu tenho prazer em viajar, conhecer novos lugares, né? Nós temos motivação para isso. Nós seres humanos não temos motivação para se sacrificar na profissão, nos estudos, né? Para resolver problemas internos da empresa. Não temos motivação para isso. Isso é próprio da essência humana. Então, a motivação ela só vai existir quando o indivíduo ele tiver uma força de propósito. Quando ele tiver uma força de propósito. Quando o indivíduo ele tem uma força de propósito, ele adquire motivação e, consequentemente, ele vai adquirir disciplina. Né? E as pessoas, elas comumente confundem disciplina com motivação. São coisas distintas, totalmente diferentes. Né? Uma coisa leva a outra. A motivação leva à disciplina. Só que para você ter a motivação, você precisa necessariamente ter uma força de propósito. E para que você tenha uma força de propósito, você precisa ter um propósito de vida. Né? Você se perguntar, para que eu vim nesse mundo? Né? Qual é o legado que eu quero deixar para esse mundo depois que eu partir? Né? Então, é mais ou menos por aí, os segredos do sucesso nesse processo de se organizar financeiramente, de adquirir educação financeira, com a finalidade de começar a se organizar financeiramente. Aí agora eu gostaria de passar a palavra aí para o João Agro e para o Daniel, saber o que é que eles pensam também a respeito. Sobre isso, de motivação, né, é algo até realmente interessante isso que você falou, porque eu vejo muito que o trabalho de coaching hoje em dia, não digo da maioria, mas de muitos deles, é focar na motivação, sabe? Isso às vezes pode ser muito problemático, porque motivação por si só não é suficiente. Você precisa criar realmente um propósito para onde você quer chegar, uma visão, e a partir disso criar um senso de disciplina para dia a dia você ir construindo realmente esse futuro que você deseja. Mas é muito disso que você mencionou, né? A gente tem que ter realmente essa visão de futuro e uma constância de propósito, uma disciplina para realmente chegar onde se quer. E era só esse comentário que eu queria tecer mesmo. E se o João Agro puder complementar aí, ficaria muito agradecido. Comumente falando, né? O pessoal costuma muito dizer que sonhar é almejar algo e não sonhar ou ter um pesadelo é o mesmo preço. Né? E aí eu tiro um pouco dessa frase encaixando nesse contexto no sentido de precisa-se ter um objetivo, traduzi-lo em metas, para que você, uma vez atingindo meta após meta, você consiga atingir o objetivo e realizar um sonho, seja ele qual for. Né? E eu acho que isso é um dogma que precisamos seguir, mas do jeito certo. Né? É uma coisa que a gente vê hoje, no que diz respeito a finanças pessoais, é que temos um contexto em que as pessoas, em geral, elas querem o propósito, elas querem atingir o objetivo, mas, infelizmente, muitas não estão preparadas ou não querem pagar o preço de renúncia, pagar o preço de privação para que se atinja o objetivo final, né? E aí tem aquela frase que fala que se você não consegue apreciar, viver o processo, você não está preparado para atingir o objetivo. Né? E aí, nesse contexto, eu coloco essa etapa como fundamental entre o que eu quero e eu consigo. A ponte, o elo de ligação que seria a questão do planejamento. E aí eu queria, Pedro, que você nos detalhasse mais como é que esta ferramenta pode nos fazer, o poder dela entre conseguir sair do eu quero para o eu consigo. Perfeito, João.
Feita toda essa explanação que fizemos agora, né, após o indivíduo ele mudar a mentalidade, né, remover crenças limitantes e colocando crenças e cultivando crenças de abundância financeira, buscando um propósito de vida, né, para que ele tenha uma força de propósito e assim sucessivamente, já passamos para o segundo passo, né? Saímos do campo dos segredos do sucesso para ir para os fatos, né? Para ir para o campo de batalha, vamos colocar assim, né? Que seria você estabelecer sonhos para você, né? O que é uma vida sem sonhos, né? Eu acho que a beleza da vida, né? A beleza de estar aqui vivendo, né, no mundo, né, é você ter sonhos e buscar alcançá-los, né? E em relação a finanças, né, em relação ao especificamente o sonho de você alcançar riqueza, você se tornar rico, próspero, né, e você poder realizar outros sonhos, né, e ajudar pessoas da sua família, amigos, pessoas da sua comunidade, deixar um legado, né? Você precisa estabelecer sonhos, tá? Então, a primeira etapa, né, de um processo de organização financeira é justamente você ter sonhos a realizar e você acreditar que é capaz de alcançar esses sonhos, tá? Agora, isso você só consegue após remover crenças limitantes em relação a dinheiro, a prosperidade, a riqueza, né, e você cultivar, né, crenças abundantes em relação a esses pontos, né, dinheiro, riqueza, prosperidade, etc. Tá? E depois você buscar um propósito de vida. E aí com isso você tem condições de estabelecer sonhos a alcançar. Tá? E aí, após você colocar seus sonhos no papel, tá? Você começa a sentir a necessidade de se planejar, de fazer um planejamento. Né? E aí, quando chegamos no planejamento, aí começamos, de fato, né, a vislumbrar, tá, a importância de uma organização financeira, né? E aí, para que você comece a se organizar financeiramente, tá? E você, como o João bem frisou, né? Você vai começar a se organizar financeiramente, que não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que exige um certo desconforto, um certo sacrifício, porque isso demanda tempo, né? Você vai gastar tempo com isso, você vai ter que quebrar a cabeça, né? Para aprender a se organizar e a tocar para frente essa organização financeira. Que a organização financeira, ela não depende muito também de planilhas. Não depende muito também de números, de cálculos. Agora, a organização financeira, assim como a educação financeira, que a educação financeira vamos dizer assim, é o gênero das finanças pessoais, né? Ela engloba a organização financeira, né? E aí, a organização financeira, ela não engloba somente planilhas, números e cálculos, ela também engloba também emoções. Você precisa aprender a lidar com emoções constantemente para manter de pé a sua organização financeira. E aí vocês podem estar se perguntando agora, ok, mas na prática, como é que eu vou conseguir ter essa organização financeira e mantê-la de pé? Com disciplina. Justamente essa disciplina que vai lhe dar condições psíquicas, e físicas de manter a sua organização financeira de pé. E essa disciplina, você vai adquiri-la
Justamente após encontrar a motivação, que advém da força de propósito, que por sua vez vem do propósito de vida, né? E você só busca o propósito de vida quando você de fato deseja realizar sonhos, né? Sendo talvez o principal deles, da grande maioria das pessoas do mundo, que é se tornar rico, uma pessoa rica, próspera, né? Porque hoje em dia, no mundo moderno em que vivemos, né, o mundo capitalista, você só consegue realizar sonhos se você tiver condições. A maior parte dos sonhos hoje em dia você só consegue realizar se você tiver dinheiro, né, se você tiver recursos financeiros. Esse é o mundo moderno, né, em que vivemos. A maior parte dos nossos sonhos a gente só consegue realizar com o dinheiro, né? Ou como algumas pessoas podem discordar, né, fazer objeções do tipo, mas dinheiro não, quem tem crenças limitantes, né? Dinheiro não traz felicidade, o que importa é saúde, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho saúde, como se fossem coisas dissociantes, né? Como se fossem coisas excludentes, né? Só que eu pergunto a essas pessoas, você consegue pagar suas contas, realizar os seus sonhos com um bom check-up? Um bom check-up da sua saúde, né? O check-up que eu falo, os exames de sangue que você faz para poder saber como andam suas taxas, né? de glicose, de colesterol, né? Enfim, todas aquelas taxas que nos dão bons indicadores de como anda a nossa saúde, né? E aí eu desafio, né? Tente pagar alguma conta, realizar algum sonho com um bom check-up, né? E você não consegue, você consegue com recursos financeiros, né? Com dinheiro, tá? Então é mais ou menos isso, pessoal, né? Os segredos do sucesso nessa empreitada perpassa por todos esses pontos. Da mentalidade, buscar um propósito de vida, ter uma força de propósito, né? E você, com tudo isso, adquirir uma disciplina para se planejar, né? Aí dentro do planejamento você vai estabelecer sonhos, né? Vai traçar as metas, os objetivos para alcançar esses sonhos e assim sucessivamente. Eu acho que foi muito importante essa nossa primeira parte desse alicerce do nosso podcast, porque nós conseguimos desmistificar muita coisa em que a maioria de nós brasileiros não estamos preparados, né? Quando a gente fala de finanças pessoais, a gente, mesmo que não de forma voluntária, a gente direciona muito para o seguinte: que planilha eu devo usar, que aplicativo eu devo usar. E a gestão de finanças pessoais ela é muito mais do que apenas uma mera gestão de entradas e saídas, de recebimentos e pagamentos de fluxo de caixa, né? E aí nesses dois primeiros episódios do nosso podcast, nós conseguimos mostrar a importância da mentalidade, que esta mentalidade vem da construção não só do nosso país, de premissas históricas, como também de questões hereditárias das nossas famílias, que absorvemos dos nossos pais, dos nossos avós, né? E que nós objetivamos o sucesso, como chegar no sucesso, quais são os fatores-chave, o que é que nos atrapalha como crenças limitantes, né? Mas isso, na verdade, está por trás do que um mero controle matemático, que, na verdade, o controle matemático ele não é causa, ele é consequência de toda essa construção que, uma vez bem feita, o controle matemático vai potencializar os resultados que a gente vai encontrar. Exatamente. E aí, pessoal, isso só mostra o quão importante é nós nos aprofundarmos no que diz respeito a finanças pessoais para que a gente consiga atingir o nosso objetivo comum, que é a prosperidade, independente de qual seja o seu sonho, o nosso internauta que está nos assistindo, independente que seja qual seja o seu objetivo, destrinchado em metas. E aí eu queria, Pedro, que você desse uma palavra final para os nossos internautas, para que eles seguissem nesse caminho de vitória. Perfeito. Primeiramente, eu
eu gostaria de agradecer ao professor João Agra pelo convite de vir esse podcast aqui, o chamado Prodcast, é isso? Dos alunos estudantes aqui de engenharia de produção da UFRN, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor João Agra, pelo convite. Para mim é sempre um motivo de imensa alegria e satisfação transmitir esse tipo de conhecimento, a educação financeira, que é um conhecimento de suma importância para o desenvolvimento do nosso país como um todo, nos dias atuais. E, como não haveria de ser diferente, tratar sobre educação financeira, ela começa necessariamente pela organização financeira, né? E aí, ao tratar sobre a organização financeira, a gente precisa descobrir quais são as principais dificuldades, né? E quais são os segredos para você começar a se organizar financeiramente, né? Para que sim você possa realizar os seus sonhos, ok? E eu também gostaria de falar um pouco sobre o meu trabalho, tá? Hoje eu faço parte de uma empresa de educação financeira chamada Pague-se Primeiro, ok? Nós estamos em praticamente todas as redes sociais, tá? Nós temos um site, tá? www.pagueseprimeiro.com.br, ok? Lá nesse site vocês vão encontrar artigos e vídeos que estão publicados no YouTube, ok? Também temos nosso Instagram, né, o @pagueseprimeiro.oficial, onde temos diversos conteúdos publicados, vídeos curtos, né, os chamados Reels, temos alguns carrosséis, temos muitas lives abordando diversos temas, tá? Também temos um canal no YouTube, certo? Com diversos vídeos publicados abordando diferentes temas dentro da educação financeira, né? Desde temas de endividamento de dívidas até investimentos, tá? Também temos canal no TikTok. Você aí que gosta de acompanhar o TikTok, também temos um canal no TikTok, é o Pague-se Primeiro, tá? Também temos alguns vídeos lá, tá? E aí nosso trabalho, ele visa justamente levar a educação financeira para os lares brasileiros, certo? Através de um conteúdo hoje 100% digital. Também nós fazemos um trabalho extra digital também, como esse aqui, por exemplo, que estou fazendo. A nossa empresa ela é composta por 7 sócios fundadores, né? Sou eu mais 6 e estamos distribuídos geograficamente no Brasil, né? Eu aqui no Rio Grande do Norte, também temos um sócio em Goiás, 2 sócios em Minas Gerais, um sócio no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo, totalizando 7 sócios distribuídos geograficamente no Brasil, né? Estamos espalhados pelo Brasil, ok? E cada um dos nossos sócios tem um conhecimento específico e algumas habilidades específicas, de modo a contribuir para o desenvolvimento do nosso negócio e podermos levar mais e mais vezes esse tipo de conhecimento, né, de educação financeira, né, para as famílias brasileiras, tá? Então, conheçam o nosso trabalho. Vocês podem, a melhor forma para vocês conhecerem o nosso trabalho é seguindo o nosso perfil no Instagram, @pagueseprimeiro.oficial, e na bio do nosso Instagram tem um Linktree, né, com os links de todas as nossas mídias sociais, ok? Inclusive ferramentas de auxílio financeiro, ferramentas financeiras, né, ferramentas para você aprimorar o seu autoconhecimento em relação a finanças, tá? Então, convido todos vocês a conhecer o nosso trabalho, siga lá no nosso Instagram, e depois também nos siga em outras redes sociais. Show de bola.
Então é isso, pessoal. Como vocês puderam perceber, esse foi a segunda parte do podcast envolvendo a organização de finanças pessoais. Na primeira parte, como o Joagra bem mencionou, falamos muito sobre histórico, sobre hereditariedade, os costumes que herdamos. Nesse fomos para segredos do sucesso, planejamento, constância de propósito. E espero que todos vocês tenham gostado. Vou passar a palavra para o Pedro Pinheiro, mas espero que todos vocês tenham gostado. E se quiser dar complemento, Pedro Pinheiro. Eu queria só complementar uma última coisa. A nossa empresa ela já tem produtos, caso seja aí do interesse para quem está nos assistindo, certo? Nós já temos e-books abordando temas como Tesouro Direto, tá? Tá bem em evidência hoje em dia, né? O Tesouro Direto, que é a plataforma criada pelo governo federal para distribuir os títulos públicos do governo, certo? Também temos um e-book sobre fundos imobiliários, para quem gosta de investir em imóveis. Pode começar a investir em imóveis através dos fundos imobiliários, que são fundos que exploram ativos imobiliários e eles são distribuídos na Bolsa de Valores. Okay? Inclusive, esse e-book é de coautoria minha e da minha sócia. E quem tiver interesse em aprender um pouco mais, né, na área de investimentos, pode estar adquirindo esse e-book, um desses dois e-books conosco. Bom, retomando, queria até agradecer primeiramente João Agra, que aceitou essa parceria para esse projeto e que com certeza vai render bons frutos aí para vocês, nosso público, e queria agradecer também esse excelente profissional, Pedro Pinheiro, especialista em investimentos. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência e também pelo apoio nesse projeto, tá? E é isso. A gente encerra aqui mais um episódio do nosso podcast. Até a próxima.